Estamos começando o programa 50 Mais Relatos ao vivo aqui pela TV Master. O nosso programa de hoje está imperdível. A pauta, cirurgia plástica. Para tratar desta pauta, nós entrevistamos o médico cirurgião plástico, Dr. Ivani Júnior. A pedido do nosso público, nós vamos exibir aqui 2 relatos de mulheres 50 mais que fizeram cirurgias plásticas. E nós temos também aqui em nosso estúdio uma convidada especial, a psicóloga e jornalista Célia Chaves. Eu gostaria de aproveitar, antes da gente entrar na roda de conversa, para agradecer ao nosso público. Durante a semana nós recebemos muitas mensagens de carinho, de incentivo, de apoio. Foram mensagens muito fofas, mas fofa mesmo. E aí, essas foram o nosso agradecimento a todo o nosso público que torce por nós. Mas, Sônia Lima, conta aí como foi a recepção do programa durante a semana, por onde você passou. Eu achei ótimo, quer dizer, o público achou ótimo, né? Só elogios, quer dizer, algumas sugestões. Por exemplo, o público achou que a gente devia trazer relatos de mulheres no lugar só de especialista. Tanto que hoje a gente já, fez uma pequena mudança no nosso programa. Hoje a gente traz relato também de mulheres que fizeram cirurgia plástica. Então, eu achei assim, foi muito positiva, Recebi assim, mensagens de amigos que estão distantes, que viram pela internet, que parabenizaram, disseram que foi ótimo. Então, eu estou muito satisfeita. Muito legal. E Kiara, e você? Muito satisfeita com a receptividade. Onde eu passei nessa semana, as pessoas elogiaram e gostaram. O que elas mais gostaram foi da nossa naturalidade, interação, essa coisa que a proposta do nosso programa é que a gente possa trazer aqui as nossas vivências da forma mais natural e que você possa se identificar conosco aí do outro lado. Essa é a nossa proposta principal, é a nossa identificação com você. Quero agradecer também hoje a presença da nossa amiga, jornalista e psicóloga Célia Chaves, que está aqui conosco, nos dando prazer, da sua presença e de poder compartilhar esse tema de hoje conosco, cirurgia plástica para mulher 50 mais. Contentamento por fazer parte, por poder discutir um problema, uma questão tão importante, inerente às mulheres, ao público feminino, que eu tanto trabalho no meu dia a dia da clínica. E quero aproveitar para parabenizá-las pela ideia, por essa coisa. Acho que o 50 mais vem suprir uma lacuna na TV paraibana. É um presentaço de final de ano para todos nós, em especial para o universo feminino. Vocês estão de parabéns, e a TV Master também, por ter abraçado essa iniciativa. Isso, então agora nós vamos poder assistir com vocês, a primeira parte da entrevista do médico cirurgião plástico, Dr. Ivani Júnior. Ele vai trazer para a gente os tipos de cirurgia plástica que as mulheres 50 mais buscam na sua clínica. Então, vamos ver o que é que o Dr. Ivani tem para contar. Nossa clínica aqui, ela teve uma descoberta na área dos 50 mais, onde o que mais a gente vê aqui procurando nossos serviços são as mulheres, muitas vezes de mais de 50 anos, e que elas buscam o quê? A melhoria na questão da face, onde elas buscam trazer de volta, recuperar um pouco daquilo que foi perdido com o passar do tempo. Elas estavam cuidando do corpo, e muitas vezes ficou um pouquinho de lado a parte do rosto. Então, foi meio que assim, a gente cresceu muito nisso. É tanto que eu tive que mudar de estrutura para poder atender esse público que era cada vez mais crescente no meu consultório. Porque elas estavam buscando aquela melhoria, aquele mini lift, que ele promove o quê? Ele promove um rejuvenescimento facial. Como é esse rejuvenescimento? O que é que o mini lift faz? Primeiro, ele é uma incisão que é feita aqui acima da orelha, contorna o tragus e vem por trás da orelha. Então, com essa incisão, a gente consegue trabalhar que áreas? A gente consegue trabalhar o terço médio
e o terço inferior. Muitas vezes, algumas pacientes elas vão precisar de quê? Que a gente prolongue um pouco essa incisão dentro do couro cabeludo para tratar um pouco essa região. Então, é através dessa cirurgia que a gente tem trazido grandes benefícios justamente a esse público de pacientes que nos procuram, que são justamente o público 50 ou mais. Elas têm se redescoberto de forma geral, não apenas a questão da face. Muitas vezes a gente também tem feito cirurgias que muitas vezes a gente fazia só nas pacientes mais jovens, mas como elas cada vez se cuidam mais, tomam mais suplementos, fazem academia, existe um cuidado justamente com a sua estrutura, então assim, aí entra justamente a parte da cirurgia plástica. Poxa, eu estou tão bem, mas assim, a academia, os exercícios que eu faço, os suplementos que eu estou tomando, não vão corrigir isso aqui. Então, o que é que eu preciso? Preciso de uma lipoaspiração. Então, hoje a gente tem feito uma lipoaspiração de média definição justamente nas pacientes de mais de 50. Por quê? Porque elas procuram justamente trazer um pouco daquilo que foi perdido. Então, hoje mesmo eu operei uma paciente de 62 anos, em que ela buscava o quê? Não, eu tenho um abdômen que tá bom, que ela tinha feito uma abdominoplastia há um tempo atrás. Mas o que é que está me incomodando? Me incomodando que meu abdômen não tem uma definição. Eu malho, eu faço academia, e eu vejo que se eu me dedicar um pouco, fizer uma cirurgia plástica, eu vou ter um resultado melhor. E a gente consegue trazer isso porque muitas vezes só o bisturi para poder a gente adequar a idade que a paciente tem, não a idade cronológica, mas a idade que ela se sente. Que hoje as mulheres de 50 elas não têm 50. Elas têm 35, 40 no máximo. Isso com a sua idade emocional. Então, uma das coisas que o doutor Ivani falou agora nessa primeira parte da matéria é sobre a idade que você sente ter. É aquela idade que você sente ter. E a gente pode até trazer um pouco do programa passado, onde a gente tratou de reposição hormonal e esses benefícios que traz para a gente com a reposição da testosterona, do estrogênio, né, ao aumento da massa muscular, a energia que a gente tem de viver e o bem-estar que essa reposição traz, aliado, lógico, a uma boa alimentação, a musculação, que musculação hoje não é só uma questão estética, a musculação, se você quer envelhecer com qualidade de vida, você tem que fazer musculação, porque ela vai sustentar teu esqueleto lá na frente. Então, todas essas questões traz em você uma nova mulher. Essa mulher que tem uma energia, que não é uma mulher de 50 anos, é uma energia de uma mulher de 30, de 40 anos, e aí ela se olha no espelho, o quê? Ela quer ver um rosto que condiz com a energia dela, não é? Então, as intervenções cirúrgicas, elas são importantes para quem tem essa necessidade, essa vontade. Mas aí eu quero trazer um dado aqui para o programa importante. Olha, o Brasil hoje, ele ocupa no ranking mundial a posição de terceiro lugar com relação às cirurgias plásticas e intervenções estéticas, né? Então, ele só perde para os Estados Unidos, que fica em primeiro, e para a China, que fica em segundo. As cirurgias plásticas que mais acontecem, que as mulheres mais procuram aqui no Brasil, é a lipoaspiração, o aumento dos seios, né, com siliconezinho, que às vezes você quer aumentar seu seio e, enfim, não está satisfeito. A cirurgia de pálpebra. A cirurgia de pálpebra, hoje, ela é oferecida até pelo SUS, né? Até o oftalmologista, ele também faz esse tipo de cirurgia. Então, mas eu, por exemplo, fiz cirurgia de pálpebra e o motivo que me fez fazer a cirurgia de pálpebra foi a questão de eu... Acho que tem um probleminha técnico.
Isso. O motivo que me fez fazer a cirurgia de pálpebra foi porque chegou um momento que eu gosto de usar delineador, eu gosto de passar sombra nos meus olhos, e eu achava que aquilo não estava mais ficando bacana quando eu me maquiava. Então, eu fiz a cirurgia de pálpebra com essa intenção de me melhorar. Então, acendeu o meu olhar. Isso me fez muito bem. E uma outra cirurgia também que é bastante realizada no Brasil é a abdominoplastia, que nós temos 2 tipos de abdominoplastia. A abdominoplastia completa, né, que você faz toda, que faz um novo umbigo, né, e a mini abdominoplastia, que é só do umbigo para baixo. E também nós temos a cirurgia de lift de mama, que você não precisa colocar o silicone, você só faz a sustentação, você acha que o tamanho da sua mama está legal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o perfil do público hoje, da mulher, mudou na busca dessa estética, né, da cirurgia. Ela tem buscado muito as intervenções cirúrgicas menos invasivas, como, por exemplo, a harmonização facial. Então, é uma das cirurgias que hoje no Brasil mais se faz. Aquele preenchimentozinho com botox, né, com o ácido hialurônico para tirar o bigode chinês. Essa tem sido uma das maiores pedidas na questão estética, né, no nosso país hoje. Então, eu queria, assim, deixar essas questões aqui, que eu achei interessante colocar, e a cirurgia íntima, que antigamente era um tabu muito grande, né, a gente falar nessa linha de cirurgia íntima, e hoje as mulheres trabalham isso normalmente como uma outra cirurgia qualquer. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para você que está nos ouvindo aí do outro lado, que tem interesse de fazer uma cirurgia plástica. E ao longo do nosso programa você vai, com certeza, descobrir muito mais coisas que interessam a você. Bom, eu trouxe uns dados aqui de cirurgia plástica do SUS. Eu procurei, né? Eu estou me tornando a menina do SUS, que no programa passado eu também trouxe informações do SUS. Mas, enfim, dizer que... Eu nem ia falar sobre isso agora, mas eu acho que eu já vou adiantar, porque ela está falando de dados, né? De repente, dizer que o SUS, ele tem alguns procedimentos, mas ele não é estético, né? Na verdade, é como se fosse cirurgia reparadora. Mas, por exemplo, uma pessoa que é gorda, né? Que quer fazer uma redução de estômago, por exemplo. Se ele fizer o tratamento no SUS, que eu descobri que é feito no Hospital Santa Isabel, se ela fizer o tratamento, ela tem direito à cirurgia plástica depois do rosto, da face, braço, mama, o estômago, faz abdominoplastia, entre as pernas, coxa, porque fica onde juntou pele, o SUS garante. Quer dizer, é um tratamento completo. Agora você só tem direito a fazer se você fizer o tratamento pelo SUS. Achei super interessante isso, eu não sabia. Eu descobri isso porque tem uma pessoa que eu fiquei sabendo que fez, né, pelo SUS, eu procurei saber, ela disse realmente faz. E é excelente, porque você tem assistência psicológica, nutricional, antes, durante, depois. Entendeu? É bem assistido. Aí eu fui atrás para saber quem mais fazia, por exemplo. Se você está com problema de câncer de mama, e se você fizer o tratamento ou no Laureano ou no São Vicente de Paula, que é pelo SUS, se você, por exemplo, fizer uma mastectomia, precisar retirar a mama, depois o SUS ele garante a recomposição dessa mama. E também tem outro tipo de cirurgia. As pessoas que têm um lábio aqui, que chama, eu anotei aqui, lábio laporino, é uma cirurgia que o SUS faz. O SUS faz também a orelha de abano. Só tem aquela orelha que fica assim, aberta. Faz também cirurgia plástica. O SUS faz redução do estômago, que ele faz se você fizer, né, o tratamento lá completo, como eu falei. Mas o SUS faz também, por exemplo, ptitose, pálpebra. Feito pelo SUS. Outra que é feita pelo SUS é redução de mama. Eu anotei aqui, deixa eu ver mais. Redução de mama, ptose, orelha de abano, lábio laporino. Eu acho que são vários tipos de cirurgia feitos pelo SUS e a gente nem sabia isso. Só soube agora porque fui pesquisar por conta do tema do programa. Então, quis trazer isso para compartilhar, né, com os nossos ouvintes, porque nem todo mundo, às vezes, tem condições de fazer, e como esse programa também vai para o YouTube, que eu sei que a gente fala aqui na Marcha, para um grupo de mulheres classe média, mas vai para o YouTube, cai na mão de todo mundo, eu acho que é informação interessante para passar.
É muito importante esses dados que Kiara e Sônia trouxeram aqui. Kiara, os dados mais gerais, Sônia, os dados mais específicos, né, das cirurgias plásticas no SUS. Eu estou fora dessas estatísticas, seja na privada ou seja na questão do público, né, porque eu sou uma mulher que eu não fiz ainda, pelo menos até o momento, nenhuma cirurgia plástica. Então, o meu peito, ele não é de silicone, como diz a música da Rita Lee. Eu não fiz bumbum, eu não tenho abdômen, feito por meio de cirurgia plástica. A vulva também, né, porque é uma das cirurgias mais procuradas também, pelo menos pelas brasileiras. Então, assim, eu não tenho nenhuma intervenção cirúrgica estética. Eu estou fora dessa estatística. E aí eu fico me perguntando por que ainda não fiz. Muitas pessoas, quando conversam comigo sobre cirurgia plástica, pergunta por que ainda não fiz. Eu fico pensando numa entrevista do Ivo Pitangui, quando perguntaram para ele, algumas vezes, muitas vezes até, por que ele não fazia cirurgia plástica. E ele, né, o grande cirurgião plástico aqui no Brasil. E ele respondia nas entrevistas porque ele se tolerava. Então, eu fico pensando que eu ainda tolero as minhas imperfeições. Isso não significa dizer que as mulheres que fazem a cirurgia plástica, que a gente não deve acolher essas mulheres. Eu acho que nós somos mulheres, nós somos muito cobradas, nós vivemos muito expostos à mídia por todo esse cenário, né, da beleza, a ditadura da beleza. Nós temos que ser perfeitas, vamos dizer assim, cada um com o seu biotipo, mas existe um modelo padrão em que o marketing joga muito a gente para isso. Então, assim, essas mulheres devem... significa dizer que eu não vou fazer uma cirurgia plástica. Eu apenas estou falando que até o momento eu ainda não fiz e fico pensando que ainda consigo conviver com a minha imperfeição. É claro que eu me olho no espelho, eu sei onde exatamente essa imperfeição está e um dia, quem sabe, eu venha a dar um retoque aí nisso aí. Mas, assim, o que eu fico pensando é que o olhar do outro com relação à minha imperfeição é maior do que o meu olhar. Outro dia eu estava conversando, meninas, com uma pessoa muito querida, ela vai entender o que eu vou falar aqui, muito querida mesmo. Aí ela olhou no rosto e falou assim, olha, eu tenho vontade de tirar isso aqui. E aí indicou no rosto dela o que ela tinha vontade de tirar. E ela olhou para mim e disse assim, você também tem, só que eu nem tinha percebido que isso estava no meu rosto, aquela imperfeição que ela tinha apontado. Então, assim, eu olhei, na verdade, isso incomodava ela, né? O rosto dela, essa imperfeição que ela estava incomodada com o dela, mas não me incomodava. Até hoje ainda não me incomoda, e eu acho que o programa 50 Mais Relatos tem me ajudado a ficar ainda muito mais segura com relação a essa questão das imperfeições. Celinha, você deve ter muita coisa para nos dizer, que você que atende essas mulheres 50 mais em seu consultório, eu acho que você tem muita coisa para contar. Sandra, você traz algo bem, assim, uma fala muito interessante, que ilustra muito o sentimento de mulheres que eu atendo, a questão do padrão de beleza. Quando a mulher chega no consultório falando de cirurgia plástica, eu sempre faço uma pergunta, assim, crucial, que é o seu desejo, essa cirurgia plástica? Você quer? O que está te motivando? Ou você está sendo motivada por algum padrão social, por um marido troféu, que quer uma mulher bonita para exibir, né? Por comentários da família ou em grupos sociais. Se essa mulher me fala, eu quero mais ou menos, mas meu marido reclama tanto da minha barriga, reclama tanto dos seios, da mama, que perdeu aquele viço pós-amamentação, que já é outra, e claro, e depois que a mulher amamenta, muda, né? Muita coisa muda no tecido, a flacidez. Mas aí o importante nisso tudo é a mulher querer e ela fazer por ela própria e não atendendo a nenhuma forma de pressão. Porque se ela faz por ela própria, ela vai ter um antes, um durante e um depois muito melhor. Quando ela faz sob pressão, aí os resultados são totalmente diferentes. O emocional conta muito nisso. Então, assim, é muito importante que a mulher busque também um acompanhamento psicológico quando ela pensa em fazer uma cirurgia plástica.
para que comece, quando ela vai procurar fazer os exames pré-cirúrgicos, para que ela vai fazer aquelas consultas, né, ao cirurgião. Tem mulher que vai em mais de um consultório, vai em mais de um cirurgião, começa aquela peregrinação. E na cabeça dessa mulher tem muitas dúvidas, medos, inseguranças, porque a gente vai, principalmente o medo de não surtir o resultado que ela quer, medo da cicatriz, o medo porque ela vai se tornar vitrine. Sim, quem faz cirurgia plástica muitas vezes se torna vitrine, e a sociedade, muitas pessoas se tornam estilingues. Só que a mulher, quando busca a cirurgia plástica, ela não deu liberdade para quem quer que seja fazer todo tipo de comentário, não. Ela não pediu isso, ela não dá. Agora podem falar porque eu fiz cirurgia. Não, ela fez uma cirurgia e muitas vezes ela faz em total anonimato, ela nem fala. Diferente de outros procedimentos, quem busca a cirurgia plástica, em muitos momentos, faz caladinha, ali no silêncio. Mas mesmo assim, se alguém sabe, começa aqueles comentários invasivos, por ser um procedimento estético, por lidar com a beleza. Então, a mulher que busca a cirurgia plástica ainda sofre preconceitos familiares e nos grupos sociais, infelizmente. Que bom que isso vem sendo quebrado. Que bom que vem sendo desmistificado, que eu acho que a mulher super pode e deve fazer a cirurgia plástica, desde que ela consiga bancar o seu desejo, a sua vontade, porque nesse momento também há lembranças emocionais. Muitas vezes, ao buscar a cirurgia plástica, a mulher também tem componentes, conteúdos emocionais. Vem coisas lá da infância, e comentários que ela sofreu, às vezes, por uma vida toda. E ali ela está resolvendo uma demanda muito de trás, que muitas vezes acompanhou-a pela vida inteira. Então é justo que essa mulher, em algum momento da vida, dê conta do seu desejo e realize o seu sonho da cirurgia plástica, que não é firula, não é frivolidade, não. É muito mais profundo que qualquer firula. Bom, vamos para o intervalo comercial e voltamos dentro de instantes. Seja bem-vindo à Getra. Venha nos conhecer. Vem ser Getra. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você.
porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. Estamos de volta com o programa 50 Mais Relatos e hoje o nosso tema é cirurgia plástica para mulher 50 mais. Bom, agora a pedido do nosso público, né, nós vamos trazer relatos de pessoas e nosso relato de hoje é com a empresária Ângela Almeida. Ângela vai trazer um pouco da experiência dela com cirurgia plástica e, na sequência, nós vamos continuar vendo o que o doutor Ivani tem para nos dizer sobre a procura, sobre o que as mulheres 50 mais procuram na clínica dele e tudo que a gente quer conhecer mais sobre cirurgia plástica para nós, né, na nossa faixa. Então, vamos lá, vamos começar agora vendo o relato de Ângela Almeida. Meu nome é Ângela Aragão. Eu tenho 55 anos, né? Senti a necessidade maior de fazer uma cirurgia plástica recente, né? Eu fiz algumas no passado, mas aí eu tinha o desejo de fazer uma outra que a pandemia atrapalhou um pouco, né? Porque eu passei por um momento bem delicado. Eu tive Covid grave, eu passei pela UTI, fui entubada, traqueostomia, foram 35 dias bem difíceis, mas hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? Então, daí o desejo maior surgiu de eu fazer esse mini lift, que foi uma amiga que indicou, e eu amei a ideia dela, né? E eu amei o resultado, inclusive indiquei um médico que fez para várias amigas que elas fizeram também e vão fazer. E eu, assim, o que eu posso falar da minha experiência é que para mim foi a melhor, né? Eu me senti melhor depois de tudo que eu passei. Hoje eu me sinto a pessoa melhor depois da cirurgia que eu fiz em relação à minha autoestima, né? A estética, lógico, né? Que dá uma melhorada. E eu estou sempre tentando melhorar de uma forma ou de outra, tanto na parte estética quanto na parte psicológica também, que são duas coisas importantes. Então, assim, eu aconselho vocês a fazerem também. Vocês, mulheres que têm mais 50, né? Mais 50, a gente pode ter mais 50 né? Com o corpinho, o rostinho mais jovem, só depende da gente, da cabeça da gente. E vamos continuar fazendo exercício, atividade física, tomando nossas vitaminas e se cuidando. Porque se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar da gente, né? Então é isso aí, é isso que eu desejo para vocês, mulheres de mais de 50 anos. Sejam felizes da forma que vocês quiserem. A minha eu achei melhor dessa forma e vou fazer mais outros procedimentos, viu? E indico. Vamos continuar vendo agora a entrevista do Dr. Ivani, né? A segunda parte da entrevista do Dr. Ivani. Produção. Então, o que é que a gente tem hoje? A possibilidade de se realizar cirurgia plástica em mulheres com 50, 60, 70 anos. Isso hoje é uma realidade. Porque, além delas estarem se cuidando, então existe uma investigação que é feita sempre antes da cirurgia. Então, como é feita essa investigação? É feita com um exame cardiológico, é feito com a solicitação de exames, e é feito com uma avaliação pré-anestésica. Tudo isso é muito importante e vai definir se a paciente ela tem ou não condições. Hoje aqui na clínica, o que é que a gente estabeleceu? Antes das consultas, as pacientes elas fazem um exame chamado bioimpedância. Então, na bioimpedância, a gente consegue enxergar como é que ela está, a parte de índice da massa gorda, da gordura, a questão muscular. Então, assim, a gente consegue ter uma avaliação interna antes mesmo que se tenha os exames.
A gente sabe se ela está com inflamação, se o organismo dela está na fase inflamatória. Porque hoje a gente sabe que uma das coisas que determina essa questão inflamatória é a parte alimentar. Fora isso, tem a parte emocional também. Então, não é possível você fazer uma cirurgia sem que tudo isso antes seja visto. Sendo visto tudo isso, você pode fazer sua cirurgia com tranquilidade. Algumas coisas podem ser determinadas, como assim, olha, não vale a pena associar muita cirurgia em você, porque essa cirurgia, junto com essa outra, pode depletar muito o seu organismo e você não se sentir bem no pós-operatório, porque a cirurgia é para lhe fazer bem e não para lhe fazer mal. Eu aprendi isso com o marido de uma paciente. Doutor, minha mulher está vindo aqui, ela está bem, está com saúde e ela vai se operar para ficar doente, porque ela vai ficar no hospital. Vai tomar remédio, então ela vai ficar doente. Eu disse, vai ficar doente, mas para ficar boa depois, né? Porque depois ela vai ficar muito melhor do que ela está. Então, assim, hoje é possível para todo mundo. Agora, tem que ter um médico responsável, um médico atencioso, que lhe dê atenção não só no seu pré-operatório, mas no seu pós-operatório, que é o mais importante. Aliado não só às mudanças de hábitos alimentares, cuidados que as pacientes têm e que são orientados por nós, hoje a gente lança mão também de algumas tecnologias que nos ajudam, porque há um tempo atrás não era possível a gente fazer uma paciente que tivesse uma certa flacidez, não era possível a gente fazer uma lipoaspiração, porque ia gerar mais flacidez. Mas o que é que tem hoje? Hoje a gente tem o laser, tem o argoplasma, tem alguns equipamentos que eles são úteis justamente para isso, para tratar também essa retração de pele e a gente trazer aquele resultado que a gente fala. Como eu falei, uma paciente que eu operei hoje de 62 anos e que a gente conseguiu dar uma média de definição no abdômen dela e que ficou de forma bonita, elegante e harmonioso. Então, doutor Ivani levantou uma questão que eu acho muito importante e que, às vezes, quando a gente decide fazer uma intervenção, uma cirurgia plástica, né, para se melhorar, a gente procura, às vezes, o melhor médico. E você tem que procurar também o melhor médico e o médico que você sabe que é humano, que ele vai ver você não só como um procedimento que ele vai ter um lucro, mas que ele vai ver você como um ser humano que está ali buscando uma melhora, mas que, por mais que você tenha trabalhado sua cabeça para fazer essa mudança no seu corpo, o pós-operatório de qualquer pessoa que faz uma cirurgia plástica, em um momento ela vai estar fragilizada e ela vai precisar muito desse médico no pós-operatório. Então procure um médico que você ouviu as suas amigas falar, que ele deu assistência a ela, que depois do pós-operatório ela procurou e ele estava ali. Não passou para a assistente dele, entendeu? As dúvidas dela, é um momento delicado pós-cirúrgico. Então, é muito importante que você procure esse médico, um médico que seja humanizado, que se preocupe com o paciente dele, não só antes da cirurgia, mas principalmente na pós, né, no pós-cirúrgico. Então, eu vou até querer que Célia fale um pouco sobre isso, né? Sobre esse pós-cirúrgico e esse acompanhamento psicológico que a mulher precisa ter. Olha, nós somos seres biopsicossociais, né? Ao falar sobre saúde, tem a saúde biológica, psicológica e social. Então, assim, Kiara, não se pode, ao pensar no procedimento cirúrgico, é essencial se pensar no pós. E super concordo com você quando você diz que é importante que a gente tenha um médico que não tenha aquele chá de sumiço no pós, né? Que responda à mensagem, que diante da nossa insegurança, que dê uma devolutiva, porque a gente volta para casa com muitas incertezas, com muitas inseguranças, medos, às vezes não recebemos o carinho, o acolhimento devido em âmbito familiar, né? Então, assim, um médico, e que seja um médico humanizado, que tenha um olhar humanizado e não meramente mercantilista. Infelizmente, ainda tem profissionais assim,
mas que assim, acho que cada vez isso também está cheio de bons cirurgiões e que realmente são comprometidos. Então, assim, acho essencial o pós. O cuidado com o pós é tão importante quanto o antes e o durante. O pós é essencial para que essa mulher se sinta segura e ela vai ter uma recuperação muito mais rápida e muito mais congruente às expectativas dela. Ai, doutor Ivani, eu queria seus cuidados, sabia? Eu queria, não vou dizer que eu não queria. Porque eu fico falando assim, eu gostei muito dele, entendeu? E foi muito interessante a fala de vocês, porque essa intimidade que a gente precisa ter com a confiança, né? E aí eu fico pensando assim, eu tenho vontade de fazer umas intervenções, eu tenho umas demandas. E eu nem me preocupo, se for descobrir qual é o problema, estou nem aí. Eu não estou nem aí. Quer dizer, né? A gente também, eu digo que não estou nem aí, mas a gente tem uma certa cobrança, né? Uma certa limitação. Eu falo assim, mas eu sei que tem muita gente ao meu redor que tem preconceito, que condena a mulher que faz cirurgia plástica. Acha que você está se embonecando, que você é apenas um corpo, não é? Não, a mulher faz isso que é para atrair homens, é como se você fosse um objeto, né? Seu corpo fosse um objeto, você está fazendo isso para homens, e não para você mesma. Que eu acho que é interessante, assim, Sarinha falou, na primeira fala dela, ela falou assim, você às vezes você tem um trauma de infância e você passa a vida toda se achando feia, se achando que não está adequada, né? Às vezes você sofre um bullying na infância e aqui te acompanha a vida toda. E, de repente, uma pequena intervenção plástica pode realmente subir a sua autoestima, né? Te elevar. Eu acho interessante e olha só, eu sei, Sandra, que eu estou... Só um minutinho, só porque eu preciso complementar essa fala de Sônia. É o seguinte, eu também acho cruel esse julgamento que se faz para a mulher que faz a opção de fazer uma cirurgia plástica. Das pessoas julgarem ela como fútil, como se para você ter uma cabeça bacana, ser uma pessoa intelectualizada, ser uma pessoa capaz, você não pode ter esse tipo de vaidade. Esse tipo de vaidade te diminui. Eu acho isso tão ultrapassado, sabe? Tão ultrapassado, porque o meu comportamento, o meu procedimento dentro da sociedade, dentro de um contexto social, é muito mais do que uma intervenção estética que eu fiz a opção de fazer por mim. Não é? E também achar que você só faz cirurgia estética para agradar um homem. Não, gente, tem mulheres que fazem cirurgia estética para se agradar, para ficar de bem com o seu espelho. Eu, pelo menos, fiz algumas intervenções cirúrgicas para mim, para ficar de bem comigo. Então, se a pessoa não quer fazer, também, como Sandra disse, nós temos que respeitar. Cada pessoa tem o seu universo particular que deve ser respeitado. Mas também vamos respeitar as pessoas que fizeram essa opção e não julgar. Não achar que o fato de você fazer uma opção de colocar um silicone ou de fazer preenchimento, ou seja lá o que for, você é bobinha. Sabe, você não condiz com as expectativas. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso é um discurso ultrapassado. Eu queria destacar da fala do doutor Ivani essa questão do médico, de procurar um profissional que lhe dê assistência. Isso acho que a gente tem sempre que estar lembrando para todas as mulheres que fazem essa opção. Olha só, eu tive a curiosidade de consultar o Conselho Regional de Medicina sobre a questão das reclamações no caso das cirurgias plásticas. A gente sabe que no Brasil a gente tem casos de mortes também dessas mulheres e a gente tem que se preocupar com essa segurança também, né, dessas mulheres, porque isso é uma preocupação com a saúde delas. Então, veja bem, em 2023, esses dados foram passados pelo Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba. Em 2023, foram abertas 65 sindicâncias por denúncias supostamente associadas a infrações éticas médicas. E em 8 destas 65, 7, a denúncia foi direcionada para a especialidade da cirurgia plástica. São 8 denúncias relacionadas com a cirurgia plástica aqui na Paraíba, sendo que 7 foram arquivadas. Então, 7 denúncias arquivadas. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Eu acho muito importante
que, ao procurar, ao fazer a opção pela cirurgia plástica, a mulher esteja atenta ao profissional. O próprio Conselho Regional de Medicina, você pode fazer lá a consulta. Essa consulta pode ser feita para você ter lá todas as informações sobre esse médico e para você se sentir muito mais segura na hora de você optar pela cirurgia plástica. Eu gostaria de só aqui reforçar que as mulheres, elas não devem ser julgadas nem por fazer, nem por deixarem de fazer. A mulher tem que ser dona do seu corpo. Cabe a ela essa decisão, se ela quer fazer ou se ela não quer fazer a cirurgia plástica. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo fazer e tá tudo certo não fazer para mim. Então, eu não tenho nenhum preconceito com as mulheres que fazem, pelo contrário, eu acolho essas mulheres, porque eu olho para essas mulheres pensando no bem-estar dela. Eu acho que ela ficar com problema psicológico, né? Ela ficar remoendo aquela imperfeição que ela quer corrigir, eu acho perfeitamente, na minha avaliação, normal que ela procure. Agora, procure um profissional que vá dar toda a assistência no seu pós-operatório também. Eita, que o debate está bom, viu? Mas agora a gente vai para um intervalo rápido e já volta para discutir essa questão da cirurgia plástica para a mulher 50+, viu? Fica aí, não sai não, viu? Daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. Precisa ouvir Marcela. Estamos de volta com 50+ relatos, hoje discutindo cirurgia plástica. Nós temos aqui um relato de uma jornalista, Marcela Sintônio, sobre esse assunto. Marcela querida, né? Marcela querida, que falou um pouco da experiência e sobre o que ela acha sobre procedimentos estéticos, né? Sobre cirurgia plástica. Meu nome é Marcela Sintônio. Eu aceitei falar sobre esse tema que, apesar das pessoas acharem algumas, né, fútil, que é coisa de dondoca, que é a cirurgia plástica, mas eu acho uma coisa muito séria. Inclusive, eu acho que o cirurgião plástico devia ter o nome de cirurgião artista plástico, porque ele reconstrói, né, algumas partes da gente que a gente não está satisfeito, ele consegue transformar isso, se for um cirurgião de responsabilidade, e ele faz uma verdadeira obra de arte. Ele mexe com o emocional da gente, porque em algumas pessoas ele restaura a autoestima, né, através desse procedimento. E então, por isso que eu achei legal o tema. E eu digo sempre para as minhas amigas, quando eu brinco, eu digo que eu sou geneticamente modificada, porque eu já fiz várias cirurgias plásticas, vários procedimentos. Já fiz pálpebra, nariz. Eu acho que há uns 30 anos atrás eu tive coragem de mexer no meu nariz, que era aquele... Tinha um nariz que chama bico de papagaio, né? Eu não sei o nome,
Mas, assim, era uma coisa que me incomodava. É tanto que depois que eu fiz a cirurgia, poucas pessoas notaram, mas eu notava, porque incomodava a mim. E eu acho que a cirurgia plástica é isso. Tem gente que diz, por que tu vai fazer isso? Você fala que vai fazer uma cirurgia, aí a pessoa faz, por que você vai fazer isso? Eu não acho nada demais, mas quem acha é você, né? O ser humano, eu acho que a concepção do ser humano já é fantástica, o ser humano já vem perfeito. Agora, tem uns defeitozinhos de fábrica, né, que a gente precisa, quem quer, precisa refazer. Eu não gostava do meu nariz, refiz. Eu já estava com pele sobrando no olho, eu refiz. E alguns outros procedimentos. Eu acho Botox fantástico, para quem gosta, né? Minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é mais velha do que eu, mas ela nunca colocou nada no rosto dela. Já tem uma amiga que ela fala o seguinte, não vou tirar minhas rugas, que elas fazem parte da minha história. Ótimo. Agora, a minha história eu escrevo num livro, não é no meu rosto, entendeu? Mas respeito demais esse posicionamento dela, porque a gente tem que tirar o que está incomodando. Isso não é só no rosto. Se a gente tem um relacionamento que não está fazendo bem a você, é obrigação sua você tirar da sua vida. Se tem uma pessoa que não lhe trata bem, é obrigação sua lhe tirar essa pessoa da sua vida. Então, eu acho que é uma obrigação sua, se você não está satisfeito, e você pode, né, tirar, tem meios de fazer isso melhorar, por que não? Eu sempre dou força para quem quer fazer, e me perguntaram se eu tinha medo de fazer, não, eu tenho medo de não ter dinheiro para fazer. Na verdade, é isso, porque também os procedimentos não são baratos. Às vezes, eu acho até que devia ser mais acessíveis para a população. Eu não vou nem dizer para as mulheres, porque hoje homens também já estão fazendo muitos procedimentos estéticos, e graças à evolução da tecnologia, da medicina, a gente tem hoje como fazer coisas no corpo sem serem muito invasivas. E isso é legal, a gente poder imaginar como é uma pessoa que tem um problema no rosto, que sofreu bullying na escola, quando era na infância, e tem a oportunidade de refazer isso. Não é legal? Eu acho um milagre. Parabéns a todos os cirurgiões plásticos e cirurgiãs. E eu, sempre que eu puder, eu tenho 64 anos, mas eu estou me programando para fazer a próxima. Eu acho que a última, que eu não quero mais fazer mais também. Eu espero ter contribuído e dado coragem para quem tem medo de fazer. E quando eu vou fazer, eu não faço com qualquer pessoa. Eu sigo à risca todos os exames que precisam ser feitos, que são solicitados pelo médico, e também tenho cuidado o pós, não é? Porque não é só o antes, o pós também é tão importante quanto o pré-operatório. A jornalista Marcela Citônio fez uma analogia a uma obra de arte, né? E realmente, assim, nós somos uma obra de arte. E assim eu vou fazer uma analogia à vestimenta. Assim como a roupa não veste a mulher de elegância, a mulher que a veste, eu penso que a cirurgia plástica também não nos reveste nem nos define, mas o inverso. Então, assim, ela nos veste muitas vezes de autoestima, daquilo que nos falta. Quando a mulher, ou o homem também, busca a cirurgia plástica, na verdade, se está buscando um aspecto estético, uma beleza que nos falta. E quando vai para a mesa de cirurgia, é o sono da beleza. E como é bom o sono da beleza, e como é bom acordar deste sono da beleza. E Marcela e a empresária Ângela também, elas trazem a questão da autoestima. E o que é a autoestima, né? Acho que a definição melhor de autoestima é a nossa capacidade, como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me valido. Aí alguém pode dizer, mas a autoestima é muito mais do que uma cirurgia plástica, do que alguns quilinhos ou centímetros a mais ou a menos. Sim, a autoestima é muito mais que isso. A autoestima é formada por muitas subjetividades e sentimentos que transcendem qualquer procedimento. Mas a beleza estética compõe também nossa autoestima.
E para deixar nossa autoestima escrita com L, alta, muitas vezes a gente precisa disso que nos falta, de parte da gente, de parte de mim que faltava. Então, assim, acho importante, sim, para a autoestima da mulher, muitas vezes nos falta isso. Infelizmente, a mulher, quando busca cirurgia plástica, ainda é julgada, mas a mulher não precisa se sentir, absorver aquele julgamento, não é? Qual a importância do que o outro pensa sobre você mesma? Nenhuma. Porque provavelmente o outro que está te julgando, a outra, só está querendo motivo para falar de você. Às vezes até por inveja, tá? E a gente tem inveja daquilo que gostaria muito de ter e de fazer, e às vezes não podemos. E a inveja às vezes anda lado a lado com ciúme, e temos ciúme daquilo que a gente pensa que teria a posse, julga que teríamos a posse, e não temos a posse. Mas a posse dos nossos desejos, sim, quando a gente dá conta dos nossos desejos. Então, assim, penso que para a formação da autoestima, para a gente melhorar a nossa autoestima, é crucial que a gente possa buscar e fazer, sim, algum procedimento estético. E como ser feliz sem uma boa autoestima para chamar de minha, para chamar de sua? Hein, Sônia Lima? O que é que você acha? Pois é, o programa hoje está filosófico, né? Está alto nível. Você realmente, Serinha, você, né, um plus, né? É uma jornalista, mas é uma psicóloga que está, assim, né, exercendo. E, pelo jeito, transita muito bem, né, com esse tema. Eu acho muito interessante. Você teve umas falas aí sobre o julgamento. E Marcela falou sobre o medo, né? Eu acho que o medo é uma coisa que vai juntos, que a gente tem. Eu vou dizer de mim. Eu já tive a oportunidade de fazer e não fiz. Quer dizer, eu tive vontade de fazer uma cirurgia. Na verdade, é aquela que bota a câmera para tirar a gordura. Diga aí que era o nome. A lipo. Lipoaspiração. E eu tinha medo. Eu já fiz um tratamento aqui na minha barriga, sabe, no meu abdômen. Eu fiz uma cirurgia. Eu tive um problema de intestino, seríssimo. Então, foi uma cirurgia que abriu toda a minha parede abdominal aqui. É chamada de peritonite. Aí eu fiquei colostomizada 3 meses. Sabe como é colostomizada, né? Eu posso dizer aqui, cagando por uma bolsinha, aqui do lado. 3 meses. Depois eu tive que fazer nova cirurgia corretiva. Como eu sou muito impulsiva, eu não ficava parada. Eu fiquei cheia de hérnia na barriga. Hérnia onde estava a colostomia. Hérnia onde fez um ponto. Eu fiquei com a barriga. Então, na segunda cirurgia, foi feito um tratamento. Não, depois da segunda cirurgia, a terceira, eu fiz uma cirurgia corretiva para tirar as hérnias. E aí deu uma puxadinha, sabe? Deu uma melhorada. Mas, assim, não foi aquele tratamento planejado foi em função, porque eu tenho medo. É aquela coisa da culpa. A gente vê muita mulher, não, morreu, aí fica dizendo, morreu sem necessidade. Uma vez uma médica morreu fazendo essa cirurgia que eu tinha vontade de fazer, eu tive medo. Disse, meu Deus do céu, ela não tinha nada, fez essa cirurgia e morreu. Então tem muito esse julgamento, a gente tem medo disso, sabe? Quer dizer, eu já tive medo. Hoje em dia, talvez eu nem vá mais, porque eu já estou tão... Eu tenho medo da anestesia, porque é onde pega o bicho, né? Então, assim, se você vai fazer uma cirurgia, já está marcado, já vai ter que passar por uma anestesia, para emendar, eu acho melhor. Porque para mim, e somente para ela, eu tive esse medo. Eu já tive a oportunidade de ter esse medo. Porque depois vem a culpa, né? Toda a culpa é cristã, mas a gente fica se sentindo culpado. Poxa, estava bem, de fazer tudo mais. Eu tenho vontade, ainda vou fazer uns melhoramentos, assim. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de dizer aqui. Eu sofri bullying, eu vou dizer, eu sofri bullying na infância por conta do meu nariz. Eu tenho vontade de tirar um pedacinho desse nariz, não ia dizer não, porque eu tenho vontade de tirar um pedacinho desse nariz, eu vou tirar. Porque eu acho que vai harmonizar melhor o meu rosto, sabe? Eu tenho os olhos pequenos, porque a gente é muito misturado, né, no Brasil, né? Então, tem um índio, tem o olho pequeno, minha avó era cabocla, minha avó parte de pai. Meu pai era misturado também, já era afrodescendente. Minha mãe branca, então eu tenho os lábios da minha mãe. O nariz um pouco do meu pai, o olho, tá entendendo? Então, eu acho que podendo dar uma harmonizadazinha, melhorava. Tenho vontade, eu vou fazer isso ainda, eu tenho tempo, né? Sou 50 a mais, mas eu quero viver ainda um bom tempo. E mesmo que não viva, se eu ficar algum tempo feliz, sair bem numas fotos, eu já estou bem. Entendeu? Eu acho que é bem legal essa história aí. E falar do julgamento, eu não sei, eu acho que é porque cada um tem um universo, né, onde convive e tudo mais. Eu fui muito tempo do movimento, e no movimento, a maioria das mulheres, elas condenam, sabia? No movimento de mulheres, assim. Acham, como o cara disse, acho que é uma frivolidade, entendeu? Que tem coisa mais importante. É claro que tem um universo onde as pessoas têm muitas necessidades
passa a ser um supérfluo, pode ser considerado uma frivolidade. Mas não é para uma boa parte das mulheres. E tenho certeza que para muitas que têm dificuldade até na sobrevivência dia a dia, se tivesse condições, também faria. Não é? Eu até conversei com Celinha, nós conversamos sobre a questão de que às vezes uma intervenção cirúrgica que você faz na sua vida te dá energia, mais ânimo para você batalhar diante de algum problema que você está enfrentando. Não é que você precise fazer uma cirurgia para você enfrentar um problema, isso não. Mas que às vezes a gente passa por uma situação, eu mesmo passei por um momento difícil da minha vida e por coincidência eu tinha feito uma cirurgia plástica recente e eu vou te dizer, para mim foi muito melhor enfrentar aquele momento, não é? Me sentindo com a autoestima elevada, como diz você, do que se eu tivesse me sentindo para baixo, que não tivesse de bem com o meu espelho comigo. Não resolveu o meu problema, mas me ajudou a ir à luta, a reagir, né? Até isso, sabe, Sônia? Eu acho que, às vezes, uma intervenção cirúrgica pode trazer contribuição para a mulher. Mas digo e repito, quem não gosta, quem não quer, eu respeito completamente. Mas eu passei por essa situação de ter tido um benefício, de ter feito uma intervenção cirúrgica em um momento difícil da minha vida e reagir, com certeza, com muito mais garra, muito mais ânimo do que se eu tivesse me sentindo para baixo. Né? E sabe o que eu queria lembrar aqui e que eu acho que vocês também acompanham na internet? É esse tribunal da internet com as mulheres que fazem a cirurgia. Costumam pegar as fotos delas, né? Eu acho que vocês já devem ter visto, e botam foto antes, foto depois, e essa foto depois é muito para ridicularizar essas mulheres. Então a gente tem várias, não só as artistas, as celebridades, muitas das celebridades, a gente tem visto muito, a gente pode lembrar aqui de várias, né? Tem Gretchen, por exemplo, que é ridicularizada pelas cirurgias plásticas que fazem. Ana Maria Braga, eu não sei se vocês lembram, mas até no campo da política, Marta Suplicy, no lugar de se falar sobre o programa de governo dela, sobre as questões que ela estava propondo, na verdade o destaque são as cirurgias, o botox, as coisas que ela fez ao longo da vida, né? E uma coisa que eu acho ainda pior nessa questão esse tribunal, por exemplo, você pega uma mulher como Brigitte Bardot e pega uma foto de Brigitte Bardot em Deus Criou a Mulher, em que ela estava ali no começo da sua juventude e compara com a foto dela hoje. Então, nós somos constantemente julgadas por esse tribunal. E com a internet, nós sempre fomos, mas hoje, com a internet, isso ainda chega de forma muito mais violenta às nossas telas. Então, eu queria só fazer esse registro, porque nós falamos muito neste programa de hoje sobre essa questão do julgamento. Eu acho que a gente tem que estar sempre mesmo pensando sobre isso, sobre essas questões. Eu, quando vejo uma foto dessa na internet, essas comparações, eu acho isso, sabe? Eu denuncio até essas coisas ridículas, porque isso é uma ofensa a todas nós. Concordo plenamente. E no julgamento a gente se sente, o que Sônia trouxe também, culpada. Culpada, nós somos paralisadas, imobilizadas. Na culpa a gente se sente endividada. Se sentimos também aprisionadas, não somos livres para seguir. A culpa é uma vilã. Nos libertemos da culpa. Obrigada. Mas sabe uma coisa que eu observei também, já que a gente falou um pouco de erros? Vocês já viram umas bocas que parecem boca do coringa? E eu vi uma mulher com uma boca do coringa, eu fiquei arrasada. Isso foi uma cirurgia plástica mal feita. Eu tenho vontade de fazer um lift, sabe? Um mini lift, alguma coisa assim. Aí eu digo assim, meu olho é amendoado, meu Deus, mas se eu puxar aqui, aí tem aquele olho de Elza, eu fico olhando os defeitos também, infelizmente. Pra você ver, né? Eu venho assim, eu fico olhando. Sabe aquele olho de Elza Soares? Ela tem um olho amendoado, mas eu acho que quando puxou demais. Tem coisa que eu vejo assim, não acho legal. Mas assim, é claro que isso é exceção, né? E a gente fica sempre com medo de cair naquela coisa que é exceção, é um ou outro. A maioria eu acho que é bem sucedida. Acho que 99,9% é bem sucedida. E a gente fica se pegando
aquele que não deu certo, Isso. para ter medo. Isso também As de Marcela, passa. eles estão bem sucedidas. É, Vocês bem viram sucedidas. Marcela? Muito bem, Isso muito também, bem. Ninguém isso nem também percebe, né, passa Marcela? pela confiança. É isso que a gente falou aqui no começo do programa, né? De você procurar um cirurgião que você se identifique, que você... Primeiro, você tem que... Eu acho que quando você decide fazer uma cirurgia plástica, você tem que ter amadurecido antes, né? Você tem que se olhar, você tem que saber se é isso que você quer, você tem que saber qual é o médico que você confia. Então, não é assim, não estralar, pelo menos comigo não foi assim. Todas as intervenções cirúrgicas que eu fiz foram pensadas, não é? Eu amadureci, então eu primeiro... A questão da cicatriz, que as mulheres não trabalham isso na cabeça delas. Você, quando vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que entender que você vai ter uma melhora, vai, com certeza, mas você vai ter uma cicatriz, não é? E você tem que trabalhar isso. E você tem que pensar assim, a cicatriz compensa para mim, não é? Isso, e todos esses fatores, Soninha, eles são importantes na hora de você decidir. Quando você for fazer o lift, pense nisso, converse antes, veja seu rosto, perceba se é isso que você quer, entendeu? Se você vai ter o resultado, converse com o seu médico, diga que você quer uma coisa suave, que você não quer nada muito artificial. Todas as intervenções que eu fiz, eu sempre pedi, eu não quero mudar o meu rosto, eu quero apenas dar uma melhoradinha, ou até voltar a uma aparência que meus olhos eram antes, minha boca. Então, tudo isso é conversado com o médico antes, é muito importante. Quando você toma uma decisão de fazer uma intervenção cirúrgica de supetão, aí você se arrepende. Bom, está chegando ao final o nosso programa, né? Está chegando ao final o nosso programa. Não é isso? E aí está na hora dos agradecimentos. Então, Sandra Moura, pode começar agradecendo. Sim, vou agradecer aqui a Orquídea Boutique do Meg Shop. Esta roupa que eu estou vestida hoje é uma pantalona da Sacada e a blusa de tecido fino da Alforria. Muito grata por esse look, ali a dona Lourdes, né, que é uma doutora no campo, né, em que ela atua, que é o campo empresarial. Ela realmente entende daquilo que ela se propõe a fazer. Muito obrigada, e eu estou me achando linda com este look aqui. Sônia Lima, você também está vestindo? Sim, eu também estou vestindo da Orquídea, né? Aí eu anotei aqui, porque eu não sou muito afeita às marcas, né? Então eu estou vestindo uma blusa da Cut, cheguei linda essa blusa, e uma pantalona da Cantão. Agradecer, né, a boutique, tem Dona Luz que tem isso, né, produzido, e ela é muito simpática, ela é muito, muito legal. Mas também eu tenho outros agradecimentos. Eu tenho um agradecimento também ao Estúdio Balacochê, né? Mais uma vez eu fui lá tratar meus... O Estúdio Balacochê é um salão que trata cabelos cacheados, crespos e ondulados. Por quê? Porque a gente vai num salão, aí a finalização é o quê? Um expor, né? Lá não, a finalização é uma fitagem. Fitagem é um tratamento que se dá uma massagem, tá no cabelo com creme de pentear, que não vai permanecer seu cacho. Inclusive, eu descobri hoje que eu posso ter cachos mais abertos, depende da fitagem. Ou cacho... eu estou descobrindo tanta coisa nesse salão maravilhoso. Né? Hoje eu vi com um cacho bem fininho, assim, sabe? Ela deu uma... Depois eu acho que eu vi com uns cachos maiores. Bem legal. Eu achei assim, e só tem mulher, só tem um, como a gente precisa, né? Porque você quer tratar, eu vou no salão, o pessoal quer dar escova no meu cabelo, eu fico mal. Eu nem frequento muito por isso. Mas tem outro agradecimento especial que eu devia ter feito desde a semana passada, que é o professor Wilson Aragão, que nos presenteou com essas canecas. Foi muito fofo, Wilson. Muito obrigado, Wilson Aragão. Tá aí a canequinha. Aqui o Wilson. Gratidão, viu, meu querido? Saudade de você. Bom, agora vamos aos meus agradecimentos, né? A Amarelô, que me veste. Você sabe onde fica Amarelô, na professora Maria Salles, em Tambaú. E Amarelô tem, mesmo produz, né, as suas roupas, a maioria delas, eu acho. Então, quinta-feira que vem, novamente, estarei de Amarelô aqui. Então, nós vamos encerrar. Primeiro, vamos agradecer a Célia. Célia, prazer muito grande. Olha, sua contribuição foi imensa, não só para nós, mas como para as mulheres que estão aí do outro lado nos assistindo, né? E
as portas estão abertas para você, né, para um próximo debate. O nosso programa de quinta-feira também vai estar maravilhoso. Nós vamos trazer o tema solidão. Eu queria Certo. só antes da gente encerrar, também agradecer aqui a Renata que nos acompanha, Renata Lopes aqui em estúdio, né? Renata está aqui nos acompanhando. Renata. Obrigada, Renata, por estar E eu aí nos também dando a força, não- nos fotografando. E eu também não agradeci a Célinha, né? Que eu acho que foi bem importante. Ela se dispôs a vir, sim. contribuir com o nosso programa. Obrigada a Célinha, foi vocês. muito legal suas falas, Célinha. Uma fala de um especialista, eu acho que esclareceu muito, sabe? Além de especialista, você é uma pessoa que abraça a causa. Muito importante. Podia ser um especialista que tivesse, né, algum pé atrás, mas não, você realmente está aberta. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Quero parabenizar mais uma vez essas 3 meninas, né, pela ideia, por uma ideia genial, Meninas, é maravilhosa. E a Adorei, oportunidade de falar sobre um tema que permeia o dia a dia da prática clínica, que é aquilo que eu amo, o meu ofício de fazer hoje, né? Tantas mulheres que procuram, que buscam consultório. Já hoje eu atendi uma mulher que estava atravessada pelo medo de fazer a cirurgia plástica. Então tem toda aquela psicoeducação para que ela vá segura, consciente do seu desejo. Então assim, deixa assim um beijo para todas as mulheres, que elas consigam bancar os seus desejos. Isso é uma riqueza. Então é isso, até Agradecer a quinta-feira. Ângela e a Marcela pelos relatos. Sim, Pelos relatos. exatamente, Importante. Ângela Almeida, minha querida, muito obrigada pelo seu relato. E Marcela Citone Citone, também. Que foi uma novidade, Olha, né? e a gente vai comemorar esses relatos, um vinhozinho, né, no final de semana. Ninguém é de ferro, né? Marcela já Comemorar, cobrou hoje. Olha, quando é que vai ser o vinho? Ouviu, viu, Então, Celinha? Vamos. Ali naquele balcão que você conheceu. Sim. Então, 1, 2, 3 até quinta, né? O próximo tema, Solidão. Solidão. até quinta-feira. Até quinta. Até Beijo pra quinta. todo mundo. Beijo pra todo mundo aí.